Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Bem, Boa noite. Como estão vocês aí nessa quarta-feira, aí, dia 9 de setembro? tudo bem, graças a Deus. Muito bem, graças a Deus, professor. Obrigado. Ó, aqueles que estão participando do grupo, então, essa semana, nós fizemos aí uma questão de ser amanhã, tá? Mas nós estamos adequando o horário ainda, tá? Como ficou meio corrido, meio em cima aí, eu achei melhor marcar para quinta, mas nós vamos estar conversando certinho amanhã, até para fixar o horário, tá? Aqueles que fazem parte do grupo, fica o recado aí. Amanhã, mais ou menos umas 9 horas. E daí nós vamos. Daí eu acredito que nós vamos fazer a reunião do grupo aqui pelo Meet também. Como é algo extracurricular, nós vamos estar verificando aí a questão de se gravar ou não ou as reuniões. Beleza? Beleza, professor? Entendido. Pessoal, vamos dar início aí então à nossa aula de hoje. Vamos dar início então à nossa aula de hoje, né? Boa noite. É, vamos dar início então à nossa aula, tá? Eu já disponibilizei um material de apoio no AVA, tá? Quem entrar lá vai ver que já tem um slide e já tem dois arquivos lá, tá? Referente à matéria da aula passada de formas de governo, ficou alguma dúvida, algum ponto aí que a gente precise estar debatendo ou ficou tudo certinho? Ficou tudo ok. Tudo ok, professor? Eu acho também que não tem dúvida não, professor. A Irson aí que não participa, que acabou não participando da aula. Não, mas eu vi lá no AVA e foi tranquilo, professor. Beleza, então. Então nós vimos, pessoal, os elementos do Estado, o elemento humano, o elemento territorial, nós vimos aí o elemento do governo e as formas pela qual ele se configura, né? Tanto o governo pela quantidade de pessoas, quanto pela sua representatividade lá do parlamento ou do presidente. Na aula de hoje, então, nós vamos começar a ver aí o último elemento que nos falta, que é o elemento do poder, que inclusive aí é um dos pontos altos da nossa disciplina, né? Como mencionei para vocês lá, acho que na primeira, segunda aula, podemos entender aí que né, a política, a ciência política, ela é a ciência que estuda os fenômenos políticos e a política como o estudo aí das relações de poder que ocorre na polis, né, no Estado. Então, nós temos aí os principais elementos
da nossa disciplina. O primeiro ponto que nós precisamos ver, tá, é de como surge esse poder. Nós temos aí 3 teorias que tentam fundamentar a questão da origem do poder: a substancial, a subjetiva e a relacional. A substantiva, ela menciona que o poder nada mais é do que um bem, uma coisa, né, que toda pessoa possui, que ela pode e ela usa para a realização dos seus objetivos, dos seus desejos. Então, aí pode ser tanto um predicado inato da pessoa, quanto a questão da força ou da inteligência, quanto de algo adquirido, seja aí o conhecimento, a riqueza. Já a teoria substancial, ela nos traz aí, substancial eu já falei, perdão. A subjetiva, ela nos traz aí que o poder, ele não decorre de uma coisa ou de um objeto, né, que o ser humano possa usar, mas sim de uma habilidade inata que o ser humano possui, né? Assim como nós possuímos direitos inatos, né, que chamam de direitos naturais. Essa teoria também diz que o poder, ele não é um objeto, mas sim algo inerente ao sujeito. E a terceira teoria, que é a teoria relacional, ela nos diz aí que demanda uma relação de causa e efeito, né? Então, que o poder seria uma relação quando 2 pessoas ou 2 grupos, um consegue influenciar o outro, que sem essa influência não tomaria uma atitude. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Bem simples, né? Tá tranquilo, professor. Nós podemos dizer, então, tá? Levando em consideração aí que a teoria mais aceita nos tempos que estamos é a relacional, nós podemos dizer, então, que o poder, tá, ele emana de uma relação de mando e obediência, né? Um indivíduo ou um grupo. Ô professor, Pois não. eu só ia pedir para o senhor repetir essas 3 de novo, resumidamente, só para fixar na mente aqui, rapidinho. A substancial, ela nos fala aí de que o poder é uma substância, né? É uma coisa que a gente pode usar. Que está sob nosso controle. Seria isso? Tipo, eu posso usar a hora que eu quiser, de acordo com os meus desejos. Oi, desculpa, não entendi. Seria algo que esteja sob nosso controle, que eu posso usar de acordo com as minhas vontades. Exato. Seria bens e material. Seria alguma coisa assim. Gente, desliga os microfones. Cortando. Tem alguém com o microfone aí que tá dando um retorno bem complicado aí. Então, a segunda teoria, ela nos coloca que daí já é um predicado inato do sujeito, né? Não seria uma coisa, não seria um objeto, mas sim uma capacidade. E a terceira, ela nos coloca aí uma relação de causa e efeito.
um determinado indivíduo, ele produz um efeito em uma determinada pessoa, fazendo com que esse mude o seu comportamento. Então, é a relação de causa e efeito. A mais aceitada é essa terceira? Sim. A que nós utilizamos, não é que seja mais acertada, é a que é tida como a que a gente utiliza no momento. Tanto a primeira quanto a segunda, elas já foram aceitas em momentos históricos, tá? Mas a que é aceita na atualidade é a terceira. Tanto que daí nós podemos colocar, tá, uma questão aí de conceito, né? O conceito do poder, que nesse caso aí seria uma relação de mando e obediência, né? O A, ele manda, e o B, baseado na ordem, né, manada do A, ele acaba fazendo uma determinada situação. Lembrando aqui, pessoal, que nós estamos falando de poder social, tá? Antes da gente entrar propriamente dito no poder do Estado, tá? E esse poder, ele emana uma relação entre homens, né? Vamos ter aí, então, entre um homem e outro homem, ou um grupo em relação a outro grupo, tá? Um Nós exemplo não... do relacional seria, então, por exemplo, um policial com um cidadão comum, quando ele determina uma ordem. Poderia ser isso? Relacional? Pode ser sim. Ok. Ah, é, tá? Nós não falamos aí de uma relação de poder em relação a objetos, tá? Ou a seres que não sejam ser humano, né? Se for falar de um animal, por exemplo, nós não vamos adentrar dentro dessa questão do poder, ok? Para que eu exerça o poder, tá? Aqui é uma outra frase que nós vamos estar utilizando de uma forma corriqueira. Eu não tenho o poder, né? Eu exerço o poder. Então, nós temos 3 meios para exercer o poder, tá? Primeiro desses meios é o meio econômico, ou o poder econômico, né? O nome é um pouco autoexplicativo, mas vamos lá. Exerce o poder econômico aquele que detém os meios de produção, principalmente o capital, né? Que é aquele que contrata uma pessoa para trabalhar, tá? Então, é o dono da empresa, a pessoa que possui o dinheiro, né? Ou em questão de grupos, né? Os grupos corporativos. É quando a gente fala da questão de economia mesmo, enquanto dinheiro, capital, tá? Que nós vamos ter até uma divisão entre aqueles que detêm e aqueles que não detêm, ou, né, como Marx já falava, de burgueses e de trabalhadores. A segunda forma, o segundo meio de exercer o poder é o poder ideológico, tá? Esse poder, ele muda um pouco conforme a parte da história que nós formos analisar,
que a gente pode colocar aí esse poder ideológico dos sacerdotes, enquanto eles possuem ou possuíam, né, o poder de controlar as pessoas pela igreja, principalmente se a gente for pegar período medieval ou até hoje, né, de pessoas que exercem o poder nessa questão espiritual ou mesmo na questão do conhecimento, né? Nós temos pessoas aí que exercem o poder, exercem uma influência, utilizando de uma ideologia, de uma ideia. Hitler, por exemplo, né, não vamos aqui discutir a conduta dele, tá? Mas ele utilizou um poder ideológico até chegar no poder como governante. Por quê? Ele dizia, basicamente, que as coisas que estavam erradas e precisavam ser modificadas, e ele ia convencendo as pessoas com base nas ideias dele. E o terceiro meio é o meio coercitivo, o que alguns autores chamam aí de meio ou de poder político em sentido estrito. E daí é o poder de se utilizar da força física ou da coação, né, como alguns dizem. Lembra quando vimos lá os conceitos de Estado, que Max Weber dizia que o Estado ele possui o monopólio do uso da força. Então, ele nos coloca aqui nesse aspecto, tá? Esse poder político, então, ele é o Estado utilizando da força física, que é a última saída, né? É o poder supremo aí do Estado, que nós podemos dar um exemplo aqui, como o colega falou, da questão do policial, né? Quando o policial tenta fazer alguma coisa e nós somos coagidos a fazer, ó, entregue a carteira aí, senão você vai levar uma multa, né? Tá utilizando ali ou eu vou te, se você não me disser o que eu quero saber, eu vou te dar uma porrada. Nós podemos partir desse pressuposto, então, que o poder político é esse poder do uso da força. Até aqui, então, alguém tem alguma dúvida? Bom, Não. e então, essa questão do uso da força, tá? Nós vamos nos cair num seguinte problema. Vocês concordam comigo que um bandido, que um pirata, ele também utiliza da força, certo? Então, o que nos difere um Estado ou um governante de um bandido ou de um pirata? Inclusive, tem uma As regras, professor? As leis? Ou não? Nós vamos ter uma passagem, tá? Que Alexandre o Grande, quando conversou com um pirata, perguntou o que o pirata fazia nos mares. O pirata respondeu que ele fazia a mesma coisa que Alexandre fazia na terra. Só que ele, como tinha um barco, era um pirata. E o outro, por ter uma frota, era um imperador. Tá? Então aí nós vamos ter duas situações ou dois princípios que garante que o Estado possa se utilizar dessa força sem ser considerado um bandido, um pirata, um bandoleiro, tá? São eles os princípios da legalidade e o da legitimidade.
O da legalidade, então, como o colega já mencionou aí, é que os governantes eles são vinculados à lei. O poder dele começa e termina com base nas leis, seja aí num sistema republicano ou monárquico, nós vamos ter essa situação, tá? E nós vamos ter o princípio da legitimidade, que até parece, a primeira vista, que também tem a ver com a lei, né? Na verdade, no caso, a legitimidade é o princípio que concede a aceitação, tá? Então, as pessoas aceitam que o Estado ele exerça esse monopólio da força física. Tanto que o conceito completo de Weber, né, é o monopólio legítimo do uso da força. Então, quando ele coloca o legítimo, é porque nós temos a observância, tá, desse princípio da legitimidade, que nos transcreve a aceitação dos governados em relação ao governante, que ele possa exercer esse poder. Até aí alguma dúvida? Esses últimos, professor, são princípios do poder, é isso? Podemos chamar de princípio, sim. Certo. Legalidade e legitimidade. Ah, certo. Ok. O senhor pode só sintetizar de novo, professor, a diferença entre os dois, de forma bem objetiva? Que a legalidade, o poder está vinculado à lei, Certo. Ok. tá? E a legitimidade é quando o poder ele é legítimo devido à aceitação, Ah, entendi. tá? Aí, para falarmos dessa aceitação, nós podemos falar aí com base na aceitação da vontade, com base na aceitação da natureza, ou natural, e na relação da história. Com base na vontade, nós podemos colocar, então, com base na vontade divina ou na vontade popular. Tá? Vontade divina, como nos mostra a história, muitas vezes o governante, ele realmente era a representação de Deus, tá? Então, por isso que nós trazemos essa questão da vontade divina e da vontade popular, como nós vimos, quando ele é eleito de uma forma dentro de um procedimento democrático, republicano, ele acaba tendo a legitimidade. Por quê? Porque ele tem a aceitação da população. Tá? Nós formos também fazer uma análise com base em uma pirâmide, né, nós podemos colocar aí que a aceitação divina ela decorre do cume da pirâmide para a base, e a aceitação popular ela decorre ao contrário, da base para o topo da pirâmide. Mostrando aí então para nós que são duas relações contrárias, né? Ou você vai ter uma aceitação pela vontade divina ou pela vontade popular, nunca as duas ao mesmo tempo,
Beleza? Com relação Professor, Pois não. e no caso da tirania, da oligarquia, no caso das teorias de governo de formas anormais, como o Aristóteles colocou, uma tirania, por exemplo, não ia ser legitimada por uma maioria, né, na atualidade. Não, aí Governo são formas de despótico. governo ilegítimas. Tá? Até porque nós não temos aí o aceite, né? Nós temos o quê? Podemos falar, inclusive, de usurpação do poder. Né? O tirano, ele não exerce o poder por parte dessas vontades, mas sim que ele pega o poder para si. Né? Então, nós podemos falar nessa situação que essa modalidade, por exemplo, a tirania, ela não é uma forma, um exercício do poder de forma legítima. Tá? Ela é de forma ilegítima. Beleza? Como que você vê aquela questão da Venezuela lá? 2 presidentes, um tomou pelo poder. A sua análise como professor, né, obviamente no viés da ciência política, como é que o senhor consegue ver a questão da Venezuela? Ali você vai ter um problema, né? Porque um não quis sair do poder, o outro foi eleito, é alguma coisa assim, né? Eu vi por cima, bem, tá? Mas a partir do momento que você tem alguém que, em tese, teria que sair do poder e não quer sair do poder, ele está usurpando o poder de alguém, né? Seja de uma vontade divina, seja de uma vontade popular, alguma coisa não está correta, né? Então, nesse caso, alguém exerce o poder aí de forma ilegítima ou até mesmo de forma ilegal, né? Podemos colocar aí a questão da ilegalidade, né? Vamos pegar o exemplo do Brasil. Não vou saber lhe dizer como é que é a Constituição da Venezuela, tá? Poderia fazer uma análise, de repente, um comparativo aí, até fazer um trabalho, alguma coisa nesse sentido. Mas no Brasil não é permitido nós termos 2 pessoas como chefe do Poder Executivo. Então nós teríamos uma ilegitimidade e uma ilegalidade. Acredito eu que lá, se for um sistema presidencialista como o nosso, também teria toda essa situação. Tá? Aí teria que se analisar o problema com base na legislação deles, né? E, infelizmente, o direito às vezes acaba esbarrando nesse problema, né? A gente tem algumas situações aí que nós temos que fazer a análise da lei do outro país, que normalmente a gente acaba não estudando. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Tranquilo, tranquilo. Aí, a outra forma aí de legitimidade do poder é legitimidade em relação à história. Aí, o professor Norberto Bobbio aí, né, que quem estamos analisando aí, nos coloca a divisão aí da legitimidade Professor, pelo... Oi? falando em Norberto Bobbio, o material dele não tá abrindo para mim aqui, só sai a capa do livro só. O restante não abriu. Será que eu que tô abrindo errado aqui ou para mim aqui veio 3, veio para mim no AVA aqui um material aqui de PowerPoint. Uhum. E abaixo dele 2 anexos em PDF. O primeiro que está escrito Norberto Bobbio não está, só abre a capa. Quando eu abro só aparece a capa. E o outro PDF de Mateus Passos ele abre completo. Ah, tá. Assim que terminar a aula, então, eu vou dar uma olhada nisso daí, então, para ver o que está acontecendo aí. Mas era para abrir inteiro. Beleza. Alguém mais tentou abrir para ver se está com o mesmo problema? Alguém consegue testar para nós, por gentileza?
Bom, aí ele nos coloca, tá? Uma questão aí da história do passado, né? E em relação à história do futuro, que ele coloca o passado como os conservadores, né? Aqueles que veem o que está dando certo e não veem motivo para ser mudado. Né? Às vezes a gente até brinca por aí que time que está ganhando não se mexe, né? Então, a questão aí da legitimidade do poder pela história do passado seria nessa questão aí de se aquele sistema, se aquela forma, se aquele poder sendo exercido daquela forma está bom, não haveria o porquê ser mudado, não haveria causas para ser mudado. Já a questão do futuro é exatamente o oposto, né? Aqueles que não estão satisfeitos são rebeldes ou revolucionários, eles clamam aí por alguma mudança do poder para uma forma mais adequada na visão dessas pessoas. Beleza, pessoal? E com base na relação natural, tá? Que é a relação da natureza, nós, nós temos a natureza como força primordial e a natureza enquanto força razão, tá? Professor, dê um exemplo, por favor, dessa natural, aceitação natural. Aceitação natural, no seu sentido clássico, seria da gente aceitar que tem aquelas pessoas que já nascem naturalmente para exercer o poder, né? Que já exercem a força, né? A gente já considerar que existem pessoas que nascem fortes e pessoas que nascem fracas. Essa seria a primeira concepção. Certo. Aí nós teríamos, né, essa divisão de povos, de pessoas, de grupos, tá? Essa na primeira concepção natural. Que pessoas que já são aptas de forma natural para comandar e outras possuem a capacidade natural para obedecer. Certo. Obrigado. E a segunda, que daí é a natureza enquanto razão, ele nos coloca aí exatamente o contrário, né? Que nós temos que respeitar as leis, né? As leis naturais, aí o direito natural, né? Com base na razão, em que se todos nós fôssemos racionais, inclusive nós não precisaríamos do Estado, né? Essa, inclusive, aí é uma das situações que fundamentam os teóricos do Estado, né, Hobbes, Locke, dizem que nós precisamos do Estado porque nós somos seres, apesar de termos a consciência, de termos a racionalidade, nós não somos racionais, né? Nós precisamos de alguém para controlar as nossas atividades. Alguém ia fazer uma pergunta, perdão?
Até aqui, gente, tudo certo? Alguma dúvida? Tá tudo bem, professor. Aí então, tá? O teórico, o doutrinador alemão, o Max Weber, ele criou aí, até nós estamos vendo então alguns princípios da legitimidade, tá? A vontade, a natureza e a história. O Max Weber fazendo uma análise, tá, de toda a parte histórica, parte sociológica, ele nos coloca aí de três modalidades de poder legítimo. Ele coloca essa observação, essa teoria dele, né, com base em motivos da obediência, né? Aí o primeiro deles seria o poder legítimo tradicional, né? E, Professor, oi, só aproveitando rapidamente para a deixa lá do amigo, a questão do AVA lá, eu entrei, se você só tentar abrir no AVA ali, ele realmente só aparece a primeira página. Agora, se ele fizer o download do arquivo, quando ele abrir o download, vai aparecer o material completo. Tá? tá. Se ficar só no AVA, ele só vai aparecer a primeira página. Tem que fazer o download ali. Tá bom? Beleza então, ó, fica a informação aí, ó, que do arquivo lá do Bobbio, né, que alguém Roberto, falou que isso. não estava abrindo, Isso, você vai ter que fazer um download, aí o download dele você vai conseguir ele abrir na íntegra. isso. Eu fiz o teste e deu certo, ok, professor? Beleza então, obrigado. E se alguém tiver mais algum problema aí, o outro arquivo, os outros arquivos, pelo que falaram, tá tudo certo, né? Professor, deu certo mesmo. Obrigado, Ayrson. É isso aí mesmo. É só baixar lá que aparece tudo certinho. Aqui não tava baixando, eu tava só visualizando. Tranquilo. Não, beleza. Aí esse do Bob, tá? Eu até coloquei as páginas lá que nós estamos utilizando, tá? Se eu não me engano, é da 75 a 93. O do Matheus Passos, como ele é um livro que eu baixei pela Apple Store, eu acabo só tendo acesso a ele pelo aplicativo do celular. Aí eu acabo tirando print e junto ele, então só vai ter as páginas realmente da parte que nós estamos usando, assim como foi das outras partes lá de governo e de formas de governo, tá? Então, voltando aqui, tá, a essas concepções do Max Weber, então ele nos coloca aí que nós temos aí então, né, a legitimidade pela obediência tradicional, racional e pela forma carismática. Tá? A primeira delas, que é a tradicional, como o nome nos conduz, né, é as tradições. Nós colocamos aí, então, é a sacralidade, né, do governante, baseado nessa questão de algo que é duradouro, daquilo que sempre existiu, e como sempre existiu, não há razão para ser alterado. Seria mais ou menos com base lá no princípio da história antiga. A questão racional já nos coloca enquanto a racionalidade do comportamento, conforme as leis, né, que criam essas relações entre governante e governado. A primeira questão aí da tradição, nós poderíamos colocar, né, a forma de exercício do poder, um exemplo aí da Inglaterra, né, que eles têm as tradições deles lá da família real, já há muito tempo,
e desse poder racional já de outros países aí que acabam tendo uma relação mais, né, pelo ordenamento jurídico. E o poder carismático, ele decorre aí dos dotes excepcionais do governante, do chefe, né? Nós acreditarmos aí, aquele governante XY, ele ele é muito carismático, né? A forma que ele fala, ele me cativa. Então nós temos aí a legitimidade nessa questão, né? E às vezes a pessoa nos conquista pelo carisma que ela acaba tendo no discurso. E aí nós vimos, né, que o conceito de poder, a gente fez todo esse caminho aí para a gente entender o motivo pelo qual, né, o Estado ele pode utilizar da força, diferenciando do bandido, do bandoleiro, do pirata. Tá? Aí, para que a gente possa falar efetivamente, pessoal, uma relação, nós vamos precisar nós vamos precisar que 3 requisitos estejam preenchidos. Caso um desses 3 requisitos falte, nós não vamos ter uma relação de poder, mas sim uma tentativa de uma relação de poder. O primeiro requisito é que o A, ou seja, a pessoa que dá a ordem, né, que vai fazer o poder de mando, ele possua um dos 3 meios, ou todos os 3 meios, ou 2 dos meios, para que ele possa influenciar alguém. Tá? Então, para que eu possa dar uma ordem, né, para que eu possa estabelecer uma relação de mando, eu preciso obrigatoriamente ter um dos 3 meios que nós vimos ali em cima. Relembrando, o econômico, o ideológico ou o coercitivo ou político. Nada me impedindo de que eu possa ter os 3 ou 2 dele, mas tem que ter pelo menos um. O segundo requisito é que o P, aquele que recebe a ordem, ele tem que mudar o seu comportamento, e essa mudança de comportamento, ela tem que ter sido gerada com base nas ações do mando, né? Então, o A, ele influencia o B para que o B mude o seu comportamento. E o terceiro desses requisitos é que o A, que é quem deu a ordem, ele consiga ter os seus objetivos alcançados. Com relação a esses 3 requisitos, pessoal, parte teórica deles, ficou alguma dúvida? Então, ó, só para que a gente relembre, tá? Então, o primeiro requisito é que o A, aquele que deu a ordem, ele tem que ter um dos poderes, seja ele o econômico, ideológico ou coercitivo. O segundo é que a vontade de B tem de ser alterada com base nas ordens, com base nas ações de A. E o terceiro requisito é que o A deve atingir os seus objetivos. Então, o objetivo de A é mudar
a ação, o comportamento que o B está fazendo. Tá? Vamos ver isso de forma prática. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui, então, de uma relação de poder, tá? Entre o pai e o filho. Tá? Até o exemplo colocado aí pelo professor Matheus. O pai, então, ele chega até o seu filho, o pai vai ser o nosso elemento A, e o filho vai ser o nosso elemento B. Tá? Então, o pai chega até o seu filho, e o filho está jogando videogame. O pai, o A, vira para o B e fala assim: pare de jogar o videogame e vai estudar. Aí, para tal, ele pode dizer assim: você tem que fazer isso porque estudar vai fazer com que você cresça, que você evolui, que você tenha uma boa profissão. Ele está tentando convencer o filho com o meio das ideias, então com o meio ideológico. Ele pode, por outro lado, dizer assim: olha, se você não parar de jogar e estudar, eu vou cortar a sua mesada. Então, nós teríamos aí o poder econômico. Ou, ainda, o pai poderia virar para a criança, para o filho, e dizer assim: se você não parar de jogar, eu vou lhe dar uma surra. Tá? Aqui, não vou fazer uma análise de moral, de ética, se o pai poderia ou não ter essa conduta, tá, pessoal? Vamos fazer a análise do problema, levando em consideração a possibilidade desse exercício do poder. Ok? Então, o A, ele, de uma dessas três formas, ele faz a sua proposta para que o filho pare de jogar. O filho, ouvindo uma dessas três propostas, ou essas três propostas, né? Ó, para de jogar, vai estudar para ser alguém melhor na vida. O filho continua jogando. Ó, se você continuar jogando, eu vou cortar sua mesada. Ele para de jogar e vai estudar. Ou ele continua jogando e somente com a ameaça da surra, ele para de jogar e vai estudar. Então veja aqui que o primeiro requisito está preenchido. Por quê? Porque o pai, que é o A, ele detém um dos três meios, seja o econômico, seja o ideológico, seja o coercitivo. O segundo requisito, ele foi preenchido. Por quê? Porque com base na vontade do A e nas ações do A, o B mudou o seu comportamento. Tenha sido convencido pelas ideias, tenha sido convencido em perder o dinheiro, ou tenha sido convencido que se ele não parar de jogar, ele ia levar uma surra, ele para de jogar e vai estudar. E o terceiro requisito também está preenchido, porque o pai conseguiu alcançar o seu objetivo, que era fazer o seu filho estudar. Ok? Até aqui, pessoal? Não, legal, professor. Tá interessante. Tá coerente, dá para entender. Alguém tem Beleza. alguma dúvida? Então, vamos pegar uma situação diferente. Eu vou criar o problema aqui, tá? Com base nessa mesma situação, problema. Eu quero que vocês me digam o que acontece. Dando como base essa mesma situação. O pai chega até o filho que está jogando videogame e fala assim: filho, pare de jogar, porque senão eu vou cortar sua mesada, senão eu vou lhe dar uma surra. E o B, o filho, ele realmente para de jogar o videogame. Mas ao invés de ir estudar, ele vai jogar bola na rua. Nós tivemos aqui uma relação de poder ou não?
É interessante, né? Porque o filho fez parcialmente o que o pai mandou, né? Parou, mas não foi fazer o que tinha que fazer. Então, o A, ele alcançou o seu objetivo, que Não, era fazer o filho estudar? não, Então nós temos uma relação de poder? não, com certeza não. Ele tá sem autoridade, com certeza. Ele não conseguiu exercer o poder dele, né? Nós vimos aí que o primeiro requisito foi preenchido, o segundo, como você disse, parcialmente, porque houve a mudança aí da situação, porém, né, o Não chegou no pai eixo. não alcançou o seu objetivo, que era fazer o filho estudar. Se cai na OAB uma pergunta dessa, professor, Pois o não. que a gente responde? Conseguiu paralelo? Conseguiu parcialmente? Não conseguiu? Aí tá, o Adilson. A pergunta houve uma relação de poder? Não, não houve uma relação de poder. Por quê? Não sendo preenchido os três requisitos, nós não temos a consumação da relação de poder. Nós Entendi. temos uma tentativa de eu exercer o poder sobre B. Tá? De coerção, né? E não só a coerção, tá? Que nós podemos colocar o poder como aquela Absoluto. questão de mando e obediência. Seja esse mando com base na coerção, seja com base no econômico ou com base no ideológico. Tá? Um poder que tem que ser absoluto, ele tem que ser absoluto, ele teria que ser 100%. E ele não chegou no êxito. Vamos supor, cai na OAB. Não sei se é uma pergunta, cai assim, ó. Conseguiu o êxito paralelamente? Conseguiu o êxito total? Não conseguiu o êxito? Ele conseguiu paralelamente, mas ele não chegou no objetivo final, né? Quer dizer, Então pode ele ser não conseguiu, tá? pode Nesse ser uma caso aqui pegadinha, né, também. nesse caso nós não vamos ter um meio termo. Ou é Então sim ou é não. tem que cumprir os três elementos, então, professor. Tem que cumprir os três obrigatoriamente. Ah, sim. Eu vou É fazer porque o objetivo ali não era fazer ele parar de jogar o videogame, e sim estudar, né? E o Exato. objetivo não foi alcançado, então realmente ele não conseguiu ter o poder sobre esse caso aí, né? Eu concordo, professor. É isso aí. Aqui, pessoal, tá? Eu vou fazer uma comparação, tá? Eu até pedi perdão para vocês que eu não domino muito o penal, tá? Mas vou fazer uma comparação aqui com um homicídio, tá? O homicídio está lá no Código Penal, que é proibido matar alguém. Se eu matar alguém, eu incorro no crime de homicídio. Se a pessoa morrer, eu consumo o crime. Se porventura ela não morrer, eu não consumo o crime. Então eu vou ter uma tentativa da realização do crime. Tá? Isso aí vocês vão ver com calma na matéria de direito penal. Tá? Só estou fazendo a comparação aqui pelo seguinte: eu alcancei o meu objetivo, meu filho estudar. Não, eu não alcancei. Então, não houve a consumação da relação de poder. Houve uma tentativa de uma relação de poder. É sim ou não? Não vamos ter o mais ou menos, ou meio do caminho. Nessa situação aí, professor, de repente poderíamos ter sim o direito penal, porque o filho era perigoso querer matar o pai, né? Que hoje em dia está desse jeito, né? Não, é só um exemplo para a gente ver a questão aí da tentativa e do êxito, né? Da Eu consumação. estou brincando, professor, mas a realidade hoje está meio difícil, né? Não, hoje a gente tem que tomar muito cuidado aí, porque Eu também. nós vamos ter muitas situações aí, né?
de que é perigoso aí, por exemplo, né, a questão do poder coercitivo que eu mencionei, do pai falar assim, se você não parar de jogar, eu vou te dar uma surra, é perigoso a criança falar assim, eu vou te dar uma surra, né? É perigoso isso realmente acontecer, né? Bem isso. Porque, por exemplo, esses que jogam assim muito, professor, ou qualquer outra atitude assim, né, que concentre muita atenção da pessoa, às vezes ela se aliena totalmente. E aí, se é interrompida bruscamente, por exemplo, chega lá e tira a internet, por exemplo, né? Aí pode causar uma reação abrupta, né? Que hoje em dia, muitas vezes, não se tem um limite mais. E fazendo uma análise dessa situação, tá? O pai chega na criança, faz aí as três propostas, né? A ideológica, a econômica e a coerciva, e a criança não para de jogar o videogame. O pai conseguiu exercer o poder ou não? Não. Com, Nós não com conseguimos certeza preencher não, nem o né? segundo requisito, né? Não, com certeza não, com certeza não. Esse filho ou tá ganhando pouca mesada, ou o pai dá umas palmadas muito leve, ou alguma coisa tá acontecendo aí que ele tá sem medo. E de uma outra forma, pessoal, quando o pai vai para dar a ordem, né, para que a criança pare de jogar, o pai até dá a ordem para ele parar de jogar, mas ele, por vontade própria, por saber que vai ter uma prova no dia seguinte, ele decide de parar de jogar e ir estudar. Tá? O pai deu a ordem, só que a ordem não chegou a surtir um efeito porque a criança já tinha a vontade de parar de jogar. Nesse caso, nós temos o êxito numa relação de poder? Bem, isso aí seria um pouco relativo, professor, porque ele ter vontade de parar é uma coisa e parar é outra. Se o pai pediu para ele Não, parar, ele tem a vontade e ele para de jogar por vontade própria. não, se ele parou vontade própria, independente do pai ter falado ou não, tudo bem. Mas se ele, quando estava em ato de estar jogando e estava lá decorrendo o tempo, de repente o pai chega e fala: olha, filho, você tem que estudar, e aí ele já obedece, então eu creio que houve inferência do pai e, por consequência, cumpriu-se os elementos exigidos, ou seja, o pai ordenou, houve uma mudança de atitude e o pai conseguiu o resultado esperado, independente se o filho já tinha intenção ou não, mas só concretizou por inferência do pai. Então, eu creio que Então, sim. mas aí que tá, para que eu tenha uma relação de poder, a vontade de B, né, a ação de B deve ser mudada com base na vontade do A. Nesse caso que eu estou te mencionando, o primeiro exemplo que nós tivemos, o B, aliás, o filho é convencido pelo pai a parar de jogar. Nesse caso, ele não é convencido porque ele mesmo já tinha a vontade, o convencimento de parar de jogar. Nesse caso, nós não vamos ter uma E relação de como que vai poder. identificar isso, professor? Ó, vamos pegar o nosso primeiro problema. Tá? O pai chega até o filho que está jogando, o filho não possui a vontade de parar de jogar e o pai o convence a parar de jogar. Tá? Então eu vou ter o convencimento, eu vou ter a mudança de vontade de B. Então, assim, se o pai, no meu primeiro exemplo, que é o que tem todos os requisitos preenchidos, se o pai não fosse até a criança e falasse assim, pare de jogar, a criança iria continuar jogando. Nesse meu último exemplo, a criança já estava para realizar a ação de parar de jogar quando o pai foi e deu a ordem. Então, aqui, o principal elemento que nos demonstra esse segundo requisito é quando a vontade de um indivíduo é alterada pela vontade do outro que dá a ordem. Não sei se ficou claro.
Acho que ficou claro. Nesse caso aí também Muito não claro, teve relação de professor. poder, né? Não teve relação de poder. O filho foi, embora o pai já falou para ele, mas ele já iria de qualquer jeito, né? Se tá afirmando que já iria, então ele já iria de qualquer forma. O poder ali não foi executado por opressão do A, né? Sim, o Na professor. verdade, é bem simples o pensamento, né, gente? Tipo assim, só vai ter algum tipo de ação se o A mandar e o B obedecer. Se partir dele fazer alguma coisa, já não tem a vontade do A, vai ter a vontade do B, então já não conta. O coerção já não entra nos 3 fatores. Exatamente. Sim, professor, posso completar? É o seguinte, eu concordo com a Pâmela, é simples de entender, o entendimento está claro. Só que, porém, eu estou avaliando assim num possível caso, num processo, né? Num processo onde um advogado de acusação e um outro de defesa. Então, por exemplo, ele vai dizer assim, não, ele parou porque ele já queria parar. Ora, mas ele parou, será que é porque ele queria parar mesmo? Ou porque as circunstâncias ao redor, ele já viu que ele não obteria êxito, e aí ele falou, não, eu já ia parar mesmo, eu não ia concretizar o fato, o crime em si. Então, eu já estou tentando transportar para uma realidade. Como que nós vamos identificar se o elemento ele teve esse poder, por exemplo, sobre ele de forma completa, ou se ele não interrompeu porque ele quis interromper. Então, isso não pode ficar muito subjetivo, isso? O problema, a situação em si, ela vai ter que trazer todos esses elementos, né? Por exemplo, se eu for fazer uma questão na prova para vocês, para que você me preencha os requisitos ou não de uma relação de poder, eu vou ter que colocar essa situação. Ó, vai estar expresso no problema essa situação. Olha, a vontade do B mudou com base na ordem emanada pelo A. Se no caso concreto que nós formos analisar, tá, tiver lá que a vontade do B mudou por conta própria, nós não vamos ter uma relação de poder, tá? Eu vou montar um caso concreto desses daí lá no nosso estudo de caso, e daí nós podemos debater até se ficar alguma dúvida, alguma situação no começo da próxima aula. Só que o enunciado do problema ele vai me trazer todos os elementos para que a gente possa classificar de forma objetiva. Agora, se você for analisar um processo, né, um processo judicial, por exemplo, Isso. nós vamos ter que analisar as provas, tá? Provavelmente vai ter alguma prova ali, alguma situação que demonstre, tá, essa vontade, esse ânimos, né, o ânimo, a alma da pessoa de mudar por conta própria ou de mudar devido à influência de uma outra pessoa. Compreendido, professor. Muito obrigado. Um exemplo aí, talvez, de uma relação de poder, né, seria alguém aí está andando na rua, dentro da sua situação, chega alguém com uma arma de fogo e fala, passe a carteira. Tá? Alguém normal tem a vontade de passar a carteira de livre e espontânea vontade? Eu acredito que não. Não. Então, beleza. Então, eu não tenho a vontade. Porém, com base na frente daquela arma de fogo, o cara vira, ó, passa a carteira, senão eu atiro. Né? Então, vamos colocar aí que a pessoa está utilizando um poder coercitivo, né? Uma arma de fogo. Está me coagindo a fazer alguma coisa contra a minha vontade. Se eu entrego a carteira e ele vai embora,
nós vamos ter uma relação de poder. Por quê? Porque ele tinha o meio da força, ele mudou a minha vontade, porque eu não queria entregar a minha carteira para ele, mas ele me forçou a entregar, então ele mudou a minha vontade, e ele alcançou o objetivo dele, que era conseguir o meu dinheiro. Agora, em uma situação que eu não dou a carteira para ele e saio correndo. Não, correndo não. Simplesmente não vai cumprir a ordem. Não, é um exemplo meu, né? Uma situação minha. Em vez de entregar a carteira, eu saio correndo. Professor, Oi. o objetivo dele é conseguir o dinheiro. Se ele pegar a minha carteira e não tiver o dinheiro, ele não alcançou o objetivo dele? Mas o poder dele já está sendo feito, entendeu? Ele pegou sua carteira. A ação coerciva já aconteceu, independentemente se você tiver dinheiro ou não. Pelo menos eu vejo desse ponto. Vamos falar de uma forma diferente, então, né? Que hoje, vamos colocar no meu problema aí que eu tenha dinheiro na carteira. Tá? Ou vamos substituir o celular. Que hoje em dia é mais perigoso alguém hoje em dia, para todo mundo, é mais perigoso o cara levar o celular do que a carteira, né? Nossa vida está no celular e não na carteira. Então, a partir do momento que ele me convence a entregar o meu celular pela força, ele cumpre o objetivo dele, que é roubar o meu patrimônio. Agora, se eu saio correndo e não entrego a carteira para ele, ou não entrego o celular para ele, não vai ter uma relação de poder. De uma outra forma, se ele me ameaça com uma arma de fogo, né, e ele não sabe que eu sou um policial, eu pego minha arma e atiro nele primeiro, né, nós também não vamos ter uma relação de poder. Da mesma forma que ele me pede o celular, o meu celular está quebrado mesmo, não funciona essa porcaria, Ele me convenceu, ou eu já estava convencido a me libertar daquele celular? Já estava convencido. Então, se eu já estava convencido de que aquele celular não me era mais útil, que eu ia me livrar dele, o simples fato dele me apontar uma arma pedindo o celular, eu entregar o celular para ele, há uma relação de poder? Com certeza. Com certeza não. Com certeza não. Não, verdade, não é. Ele já queria se livrar, foi só uma forcinha. Foi só uma forcinha, mas não foi o elemento que mudou a minha vontade. Né? Quando há relação de poder, eu não quero entregar o celular, eu sou forçado a entregar. Beleza? Isso funciona muito com a questão do Estado, né, professor? Com relação ao indivíduo, né? Expropriação de terra, esse tipo de coisa, por mais que não seja a vontade dele, do camarada sair lá de uma terra ilegal, ele vai ter que sair por algum motivo, né? Sim. Mas aí o Estado, ele possui um poder legítimo, né? No caso, por exemplo, de uma expropriação ou de uma desapropriação, por mais que o Estado tome à força a sua terra, né? É uma situação que a lei o autoriza a fazer, né? Ou o poder que ele tem é um poder autorizado, é um poder aceito que ele faça aquilo. Até porque, no momento ou outro, no caso de uma desapropriação, eu vou ter um pagamento em dinheiro, né? Então, eu não vou ter um prejuízo tão grande. Tá? Professor, deixa eu perguntar uma coisa. Com relação à nova legislação, a categoria dos advogados poderão realmente ter a posse da arma? De arma? Eu vi que saiu um decreto novo, né? Eu não cheguei a ler, tá? Mas eu sou meio temerário, tá? A essa questão da população utilizar armas de fogo, tá? Aí você pode me dar um exemplo de que nos Estados Unidos eles possuem arma de fogo, beleza? Só que já é algo cultural, né?
E mesmo, Professor. mesmo sendo algo cultural, a gente sempre vê que lá tem sempre um louco que invade uma escola e mata um monte de gente, invade um cinema e mata um monte de gente. Sim, Então, mas assim, especificamente os advogados, professor. não. Ayrson, Oi. perdão. Todo brasileiro hoje, há muitos anos já, pode ter posse de arma, tá? Isso aí é Sim. fato. E se você tiver num clube de tiro, você pode ter até 12. Sim. Todo A brasileiro posse, pode ter sim. arma. Aí que tá. Ele perguntou da posse, né? Ele perguntou da posse. Hoje, sim, pode ter a posse. A posse, Todo brasileiro sim. tem direito a 6 armas. E se tiver afiliado a um clube de tiro, você pode ter até 12, inclusive 2 especiais. Certo. E o Na porte? verdade, eu acho que a pergunta do Ayrson, apesar de ele ter usado a expressão posse, ele estava Porte. fazendo do porte, tá? Isso. Que hoje o porte é tido como crime, certo Ah, tá. Não, aí porte não. Porte. em autoridades, né? Juiz, promotor, policial, enfim. Então, E assim, o governo atual tinha colocado que essa categoria poderia vir a ter o porte, né? sim. Mas, assim, sinceramente, na minha opinião, eu não sei se o advogado precisa. O advogado, ele faz uma função, uma, uma função de Estado? Faz, porque ele participa. O advogado é essencial para a justiça, então, para a concretização do poder judiciário. Porém, eu não vislumbro, tá, o advogado precisar da arma para ter o porte. Tá? Eu falaria para você até que para mim, eu não entenderia o motivo pelo qual os juízes têm porte de arma. Tá? Certo, Porque o mas ju... a legislação vai permitir ou não? O Érico tem algum conhecimento, Érico, sobre isso? Não, sobre porte de arma, não. Eu sei que existe algumas regras excessivas. Sei que no Paraná tem pelo menos umas 3 pessoas civis aí com porte de arma, mas não conheço nadinha sobre o porte. Eu sei sobre a posse e sei sobre o transporte de arma. Em alguns casos você também consegue a liberação do transporte, porém desmuniciada e desmontada, só para transporte mesmo, né? Por exemplo, eu tenho o transporte de arma autorizado entre a minha casa e o clube de tiro. Tenho, não tinha, né? Porque eu parei de participar do clube. Mas o transporte só. Agora, o porte de arma, eu desconheço completamente. Sei que o presidente eu até tenho esse interesse, né? Se tivesse liberado, mas eu acredito que ele não conseguiu, ou até parou de falar sobre o assunto por não ter conseguido essa questão aí. Se eu não me engano, no começo do ano passado, ele tinha feito um decreto, tá, que falava sobre essas questões do porte de arma, até concedendo, se eu não me engano, para advogados. Porém, o decreto ele foi questionado judicialmente e eu não me lembro se ele foi cassado ou se ele foi suspenso. Tá? Eu vi alguma coisa, eu li alguma coisa esses dias falando que parece que o Bolsonaro iria começar a rever essa questão de regras novas para a questão de armas de fogo, mas eu não cheguei a ver se saiu algum documento, algum decreto, tá? Que daí, na minha opinião, seria algo que teria que ser mudado por lei e não por decreto, e daí precisaria passar pelo processo legislativo, né? Tanto... Eu acho que de repente é isso que tá enroscado, professor. Não depende só dele, né? Depende de todo Depende do Congresso, né? do Depende Congresso ali, né? Então, E assim, aí complica. Mas que hoje nós hoje. temos o Estatuto do Desarmamento, né? Que é uma lei. Então, assim, para que eu possa autorizar o porte, provavelmente eu tenho que alterar essa lei, tá? Estou dizendo para vocês sem aí uma noção completa da lei, até porque faz tempo que eu a li, tá? Então, assim, Ayrson, hoje nós não temos, o que não impede de no futuro ter. Agora você vai me perguntar se eu acho necessário ter, não eu falo para você que eu particularmente acho que o advogado não precisaria ter, tá?
nós temos um problema aqui em Maringá, por exemplo, que o atual prefeito falou em colocar arma de fogo para os membros da Guarda Municipal. Nós já tivemos alguns problemas, até de ações judiciais, de guardas municipais que bateram em pessoas sem motivo e que usaram o taser sem motivo. Sou totalmente contra, professor. Sou totalmente contra um guarda municipal ter arma de fogo, até porque eu acho que o guarda municipal, no meu entender, tá? Se alguém quiser ter alguma crítica, eu até acho que é interessante. Mas para mim, o guarda municipal tem que cuidar de patrimônio. Por isso que já tem as polícias. Inclusive é o que está na Constituição, viu? Está lá, não vou saber o artigo de cabeça, mas diz que a função da Guarda Municipal é a proteção do patrimônio público. Professor, mas assim, se o guarda ele é responsável pelo patrimônio, tá certo, eu não concordo com abuso de jeito nenhum e não saber utilizar da força ali da arma ou da coação que a arma pode trazer. Mas se o bandido entrar na sua casa e você chamar a guarda policial, o guardinha vai ter que ajudar você nessa sua casa ali com uma flor, com uma rosa? Não vai resolver. Né? Aí a polícia militar, entendeu? Aí que tá o detalhe. Se o cara invadir a minha residência, é a polícia. Não é a guarda que tem que tomar conta disso, é uma pessoa ou da Polícia Civil ou da Polícia Militar vinculado ao Estado. Nesse caso, Estado membro, Estado do Paraná, por exemplo. Não vai ser o guarda municipal. Tá, o guarda municipal tá andando pela rua e vê uma pessoa invadindo uma casa. Ele vai pedir por favor para a pessoa não invadir? Não. Vai chamar a polícia? Exatamente. Sabe por quê? Porque nós já temos polícia estadual, temos polícia federal, temos polícia civil, temos polícia militar. Uma vez que uma guarda municipal, que é a mesma coisa do médico ginecologista, ir lá e ser autorizado ele fazer um parto. Pô, ele tem uma noção, mas ele não está autorizado. Eu só sou a favor dele ter um treinamento tão grande ou tanto quanto o da polícia. Ele deveria ter um treinamento tão grande quanto o da polícia. Igual, por exemplo, para você ter uma posse de arma hoje, você precisa ter treinamento. Para você ter o porte, você vai ter que ter um treinamento muito maior ainda. Então, por que um policial militar pode fazer um curso de 1 ano e portar a arma, e um guarda municipal não pode fazer esse mesmo curso e também portar a arma? Por quê? Não, assim, veja que os dois pontos de vista, tá? Os dois pontos de vista têm os seus argumentos, tá? Eu só quis trazer aqui a discussão, até porque alguém aí questionando a questão da guarda, do porte de arma de fogo, tá? O que você falou aí do treinamento de 1 ano, beleza, ele tem. O que eu acho complicado, tá, é você ter apenas um treinamento de 1 ano e não ter novos treinamentos, não ter uma revisão, uma reciclagem, sei lá. Estou dizendo sem questão de conhecimento também. Você falou da questão da posse, por exemplo. Eu ouvi falar de pessoas que têm a posse, que foram fazer o teste psicológico, e assim como o teste psicotécnico para tirar habilitação para dirigir, as pessoas dizem o quê? Que são piadas. São as coisas mais fáceis do mundo de você passar. É só enganar a pessoa que está fazendo o teste. Então, também nós temos todos esses problemas, né? Concordo plenamente com o professor. Eu concordo mesmo. Tem que ter uma análise muito... realmente, é uma piada mesmo. Eu fiz o psicológico ali e é isso que eu discordo, né? Até na polícia, ou na guarda, ou para mim mesmo, ou para qualquer cidadão, você não ter realmente um estudo aprofundado se você é uma pessoa equilibrada emocionalmente, enfim, de ter essa posse ou porte, né? Tanto para a polícia, quanto para guarda, quanto para civil. Eu discordo plenamente, igual o professor falou. Érico, deixa eu tentar ver se eu consigo ser mais claro. É o seguinte, nos Estados Unidos, cada estado, ele é o precursor da sua lei, concorda? No estado do Paraná, nós temos a Polícia Militar. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Sim, tô ouvindo, mas é o suficiente a quantidade da Polícia Militar? É o suficiente? Deixa eu tentar, vamos lá.
Uma vez que o Estado, ele é o predominante de uma lei, de uma polícia, ele fica a cargo de todos os anos, ou de 2, ou de 10 em 10 anos, ele dá esse treinamento à polícia. Você imagina que cada cidade, assim como cada estado nos Estados Unidos, assiste aquela série que eu mandei para você vai ver a diferença, como que muda a chave. Pois é, mas aí, o Adilson, nós vamos. É o Adilson, né, que está fazendo a pergunta? Exato. Aí, Adilson, nós vamos ter um problema, tá? Que aí nós vamos verificar num próximo encontro, que é a diferença da forma de Estado, tá? Que o Pacto Federativo dos Estados Unidos, tá? Daí nós vamos ver lá Estado unitário, as uniões de Estado e o Pacto Federativo. O nosso Pacto Federativo é um pacto federativo totalmente diferente dos Estados Unidos. Não, eu só usei como exemplo, professor, assim, Sarandi determina uma lei municipal, Maringá outra, Paissandu outra, sei lá, Doutor Camargo outra, Cianorte outra e tal. Você imagina como que não fica para julgar um policial, um guarda municipal que faz uma coisa errada, como que ele vai ser julgado por um Estado sendo que ele está amparado numa lei municipal? E essa lei municipal, ela não é uma lei estadual, porque cada cidade determina o que o guarda pode usar, a arma que o guarda pode usar ou não, sem nenhum tipo de preparo, mas não é preparo, é porque não tem unificação. E uma vez que, já que você vai unificar e vai deixar os guardas, cria-se uma outra polícia, em vez de chamar guarda municipal, que pode tanto resguardar o município, o patrimônio, tanto como pessoas e vidas. Cria-se uma outra polícia com lei estadual, para não ficar essa bagunça de que eu posso dirigir a 60 por hora e você pode dirigir a 80. Na cidade do lado pode ser a 120, sabe? Você não sabe o que você pode. E a população fica à mercê disso. Não sei se eu fui claro. Não que eu sou contra, eu acho que é criada a Guarda Municipal, o patrimônio é patrimônio. A Polícia Militar pode infringir na Polícia Civil? Sim. Não pode. Na rodoviária? Sim. Não pode. Então, para que possa dividir certo, e até a gente próprio, como cidadão, entender o que é desejo de cada um. Conseguiu entender? Não que eu sou a favor ou contra. Ou se unifica, ou os guardas municipais viram uma polícia municipal, entendeu? Sim. E aí o município determina, o município, qualquer guarda que fizer uma infração, ele não pode ser julgado pelo Estado, porque está amparado uma lei municipal. Mas como você vai... Não, ele vai acabar sendo julgado pelo Estado, porque é o Estado que faz o... Exatamente. E uma lei federal... Não. A que eu falo que é a questão que é o Estado, porque nós não temos hoje um poder judiciário municipal. Tá? A nossa estrutura de poder judiciário é federal ou estadual. Mesmo com base na legislação local, municipal, tá? O poder judiciário ele vai ter que se utilizar da legislação local e também da legislação federal. Hoje, tá? Nós temos legislações federais que trazem pontos iniciais. Nós temos a própria Constituição Federal, acho que é lá no artigo 200 e... Eu não vou saber certinho o número do artigo, tá? Vai estar no 200 e alguma coisa, vai estar dizendo lá o que é competência da Polícia Federal, o que é competência da Polícia Civil, o que é competência da Polícia Estadual, Militar, da rodoviária, da ferroviária. Mas veja bem, eu entendo o lado do Adilson, em parte eu concordo, em parte o Érico também tem sua razão. É um assunto muito extenso. Eu só queria voltar ao nosso caso, dos advogados, então aproveitar a aula, que a aula é nossa. É que eu conheci um caso de um advogado que defendeu o direito penal e foi ameaçado pela pessoa da outra parte. E ele vai que nem o Érico falou, ele vai se defender com o quê? Com flor? Se ele está tratando com direito penal, é um criminoso, e o criminoso ameaça o advogado também. Então, como que ele vai se defender? Porque está tratando com casos de crimes, entendeu? Agora, a polícia é outro caso. A polícia é uma coisa mais complexa.
Agora, eu vejo que o advogado precisa, sim, ter o seu resguardo de vida, o seu direito à defesa. Então, eu acho que a categoria de advogado poderia, sim, claro, com preparo devido, ter o direito ao porte de arma. Eu concordo com você. Gente, ter arma não é ter sei lá, como que é o nome daquele negócio? Esqueci até o nome do negócio. Ter uma arma não significa que você vai ter proteção. Significa que você vai ter um objeto que você pode ferir outra pessoa. Só isso, mesmo você tendo Pamela, preparação. Pamela tá entendeu? certinha, Pamela. A Pamela tá certinha, vocês, Pamela. entendeu? Ayrson, Vocês estão viajando. Ayrson, por achando que, experiência assim, própria. eu tenho uma arma, eu sou o peito de ferro. Jamais, gente, pelo amor de Deus, tem que ter preparo. Tipo assim, em 6 meses que você está usando, numa situação de pressão, você não vai saber o que fazer, você não vai saber como reagir. É um cara que, mesmo com preparo, ele vai estar ali numa linha de frente, ele não está sabendo lidar. Porque ele estudou para ser advogado, não foi para ser policial, não foi para estar em linha de frente de nada. Não adianta a gente ter arma, dá arma para quê? Ai, que besteira. Concordo também com a Pamela, e é que nem eu falei, o cara que tem uma loja de carro, o cara que tem um mercado, ele também é um profissional que pode ser ameaçado por um bandido, entendeu? Mas eu acho que o advogado tem que ter uma arma, eu acho que o empresário tem que ter uma arma. Não é porque você tem arma que você vai usar, o que a Pamela falou é correto, mas é a sensação da segurança, né? E eu concordo com você em parte também, eu acho que todo mundo é ameaçado a todo momento por várias profissões. O advogado, a polícia, o juiz que decreta uma lei. Mas é isso que eu falo, Dilson. A arma, ela não te dá a garantia que sua vida vai estar sendo salva. Ela não te dá uma ilusão. Garantia. Exatamente, professor. É uma ilusão. Estou protegido. Sou, sabe, o X-Men da arma. Nada a ver, nada a ver. Você é um bobão. Pamela, eu iria mais além ali. Eu iria mais além ali nesse mesmo raciocínio seu. Quando eu tinha arma, eu temia por 2 coisas. Primeiro, por ser roubado, por roubar meu carro, e segundo, por ser roubado a minha arma, tá? Porque bandido vai atrás de advogadinho que tem arma em casa pra roubar também, viu? Logicamente, é perigoso invadir sua casa, pegar sua arma e matar você com a sua arma. Pra que arma, gente? Tem um outro detalhe ainda aí, né? Até mesmo das pessoas que têm o preparo, tá? Eu conheço um amigo meu, ele é policial civil, tá? E hoje ele tem um medo muito grande, né? Assim, posso ficar seguro? Posso, mas ele tem um medo muito grande, porque ele tem 2 filhos pequenos. Né? Então tem esse outro lado também. Quantos casos a gente já não viu aí da criança pegar... Em Paranavaí, eu acredito. O cara roubou a arma do policial dentro da delegacia e matou o policial. Foi aqui na região nossa, aqui. Eu acredito que o país não está preparado para esse tipo de situação. O nosso país... O país não tem educação para todo mundo. O país não tem nada para todo mundo. E as pessoas que estão preocupadas com arma. Ai, gente, pelo amor de Deus, que mano é arma? Bom, gente, mas de qualquer forma, tá? Foi o que foi trabalhado ontem na aula, é questão da educação. O país precisa ter educação primeiro para depois discutir outras coisas. A gente quer comparar o Brasil que tem 500 anos de educação com a França, que em 1550 já tinha universidade. Entendeu? Precisa ter educação primeiro. Não tem como. Não tem outro gatilho para melhorar o país se não for pelo meio da educação. Exatamente. Mas assim, ó, voltando aqui, né, eu tinha um professor que ele falava que toda aula é boa quando a gente tem ali uns 5, 10 minutos, eu não sei quanto tempo foi, né, mas que a gente possa viajar, né, que a gente possa debater temas que não fazem parte da aula, mas de uma forma ou de outra acabam sendo conexos, tá? Professor, se o senhor não tomar as rédeas aí, vamos virar de qualquer forma. De qualquer forma, tá? Nós temos aí o seguinte: o fato de eu ter uma arma, né? Eu posso ter o poder coercitivo na minha mão. Porém, tá? Eu só vou poder ter se o Estado me autorizar. Então, por mais que eu possa ter, eu só vou ter se ele for autorizado. Então, se ele for de uma forma lícita, legítima ou legal, né? Que o lícito aí pode colocar como um gênero que abrange aí a legitimidade e a legalidade. Então, de qualquer forma, o uso da força é restrito aí
ao Estado, né, aos membros, podemos colocar aí as pessoas que materializam o Estado, o presidente da República, né, no Poder Executivo, juízes, em Poder Judiciário, membros do Legislativo. Podemos falar do advogado? Talvez podemos falar do advogado, porque a Constituição fala que o advogado é essencial para o exercício da justiça, e o exercício da justiça é uma das funções do judiciário. A gente tem que ter em mente aí só que, se não houver a autorização, o meu poder coercitivo vai ser um poder ilegítimo, e no caso brasileiro hoje, inclusive, a gente pode responder aí por crime de porte ilegal de armas, né? Então, para gente abarcar toda essa nossa discussão em cima da arma de fogo dentro da nossa teoria do poder de hoje, tá? O debate é legal, o debate é interessante, só a gente situar aqui para que a gente possa terminar a nossa aula, né? E senão, como alguém disse aí, o debate acaba sendo infinito, tá? Uma pergunta que eu não fiz para vocês, que antes que eu lembrei agora, a gente fala aí do poder da coação, da coerção, ele sempre vai ser negativo ou vocês acham que ele tem algum aspecto positivo? Como o professor, faz a pergunta de novo, por favor. Oi? Respondendo, professor, eu acredito que depende da força que você exerceu na situação, enfim, ali, né? Tem muito policial que consegue, através da força, através da ordem, fazer o bandido se soltar a arma. Eu acredito que sim, vai ter muitos aspectos positivos também. Não, mas assim, ó, vamos refazer a minha pergunta, tá? Não foi isso que o professor quis dizer. Então eu entendi errado, perdão. Vamos lá. O exemplo que eu dei, por exemplo, os dois exemplos que eu dei, tá? Do bandido me ameaçar com uma arma de fogo, ele é negativo, e o pai ameaçar com uma surra, ele também é negativo. O negativo que eu falo é o resultado. Vocês acham que eu consigo algum resultado positivo, tá? Vamos dar um exemplo, tá? O pai com o poder coercitivo, ele poderia chegar no filho e falar assim, ó filho, se você parar de jogar e for estudar, na próxima vez que você for jogar, você vai ter 10 minutos a mais. Sim, talvez poderia. Sim, pode ser positivo, professor. Então, porque aqui esse problema que eu estou dando, ele não entra como ideológico e não entra como econômico, pelo menos na minha visão. É persuasivo, né? É persuasivo. Ou uma forma de negociar, né? Exatamente. De qualquer forma é o uso da força, né? Eu não estou usando nenhum poder econômico, nenhum poder ideológico, né? Então ele acaba sendo útil ao uso da força, tá? Que acaba não sendo... Do forte, do dominante. Não, ele pode até ser do dominante, né? Mas ele não necessariamente é o uso da força sempre para causar um ato lesivo. Ele pode sim dar uma vantagem, tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui que o professor Matheus dá no livro dele, da seguinte situação: meu chefe chega até mim, né, e fala assim, ó, Gustavo, se você não fizer tal coisa, eu te mando embora. Mas se você fizer, além de você ter o seu emprego, você vai ser promovido a gerente. Então, nós podemos colocar aqui o quê? Que ele está utilizando da força dele, da força do quê? De chefe, que ele pode me mandar embora, como ele pode me promover. Não estou questionando, não estamos analisando a legalidade ou a legitimidade dessa situação. Apenas analisando aí. Essa ligação entre chefe e funcionário também pode ser lido como um poder econômico, por ele estar pagando pelo funcionário, pelo serviço dele? Uma troca pode ser lido também como isso? Pode ser também. Não tinha visto dessa forma, né? Mas poderia.
Então temos dois poderes, o econômico e o coercivo. Sim, tá? Como eu falei lá quando nós estamos vendo os requisitos, tá? Nós temos, para ter uma relação de poder, eu tenho que ter pelo menos um dos meios de poder. Nada impede que eu tenha dois ou três. Entendi, professor, obrigada. Aí, tá, pessoal, só para a gente estar encerrando essa primeira parte sobre o poder, né? Nós temos duas classificações aí do poder, né? Que a gente precisa ter conhecimento, que daí é a questão do poder potencial. Duas ali, mas são quatro, na verdade, né? É o poder potencial e o poder atual. Tá? Poder potencial é a possibilidade de eu fazer algo. Então, no caso, é eu ameaçar, né? Eu estou dizendo que se você não fizer, eu irei fazer tal coisa. Então, esse é o poder potencial, né? É a potencialidade de eu fazer algo. O poder atual é eu efetivamente exercendo o poder. Então, vejamos ali. O pai estar a mesada é uma forma de um poder potencial. Agora, quando o pai ele agride o filho, dá uma surra no filho, ele está exercendo um poder atual. Simples? Alguma dúvida? E a outra classificação que nós temos que ver aí, né, é do poder unidirecional e do poder recíproco. Tá? Poder unidirecional, unilateral, é a relação de poder entre A e B, quando A manda e B obedece. É a relação do pai e do filho que nós vimos, ou a relação de poder que nós vimos do bandido levando o meu celular, levando o meu dinheiro. Tá? E nós vamos ter uma relação recíproca de poder quando ambos, A e B, exercerem poder um sobre o outro. Tá? Pegar um exemplo aqui. Quando o bandido vem e me assalta, pede o meu dinheiro, eu viro para ele e falo assim, olha, eu tenho uma quantidade de dinheiro aqui, eu tenho 100 reais, mas eu preciso de 5 para ir embora para casa. Então, o bandido me convence a entregar o meu dinheiro para ele, porém eu convenço ele a me deixar com parte do dinheiro, né, que na verdade ele tinha a intenção de levar todo o meu dinheiro embora. Então veja que nós dois exercemos poder um sobre o outro. Tá? Um outro exemplo que nós podemos mencionar aqui também, tá, é a questão dos partidos políticos, tá? Quando nós fazemos uma coligação. Porque o partido A, ele vai se coligar com o partido B, e ambos vão ter que ceder parcela de poder, porque senão nós não vamos ter a coligação, né? O partido A quer uma coisa do partido B, só que o partido B fala assim, não, tudo bem, eu te apoio, né? Vamos pegar um caso aqui para prefeito. O partido A quer coligar com o partido B, que é o apoio do partido B, porque vai ter mais tempo de horário na TV e vai ter mais força para ter votos. Só que aí o partido B vira para o partido A e fala assim, olha, tudo bem, mas eu quero 2 secretarias. O partido A, se ele não ceder, ele não vai ter o apoio do partido B. Então eles acabam tendo essa troca, essa reciprocidade do poder. Até aí, tudo certo? Alguma dúvida? Ok, professor, tudo certo. Então, pessoal, dessa primeira parte da teoria do poder, tá? E acho que vai acabar faltando a parte
tripartição dos poderes, que daí a gente vê na próxima aula. Alguma dúvida? Algum comentário? Algum questionamento? Só relembrando, tá? Para quem de repente não pegou o começo da aula, tá? Eu já disponibilizei o material no AVA lá. O material do Roberto Bobbio tem que fazer o download, senão ele não abre inteiro. Os outros 2 materiais aí pode abrir diretamente ou pode fazer o download também. E lembrando, tá? Quem faz parte lá do grupo de pesquisa, nessa semana, pelo menos, nosso encontro ficou para amanhã por volta das 9 horas, tá? Então, O professor vai deixar uma questãozinha lá para essa semana ou vamos passar ela? eu vou deixar uma questãozinha lá, eu vou fazer um probleminha lá para a gente debater essa questão da relação de poder. Ok. Tá? Dos 3 requisitos da relação lá, que eu percebi que foi o ponto mais complexo da aula aí. Legal, foi boa a aula, principalmente quando o professor traz com exemplos nossos aqui da atualidade. Gostei desses exemplos ali do pai, o exemplo do bandido ali, é muito bacana. Dá pra gente entender bem melhor a aula com exemplos do nosso cotidiano, né? Beleza, então, gente? Bom, se ninguém tem nenhum comentário, nenhum questionamento a fazer, nós vamos estar encerrando a aula por aqui hoje. Ok, professor. Boa noite a todos aí, então, e até a próxima. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente.